Segunda-feira, você já sabe, temos aqui, entre as nossas colunas, a análise do dia a dia, a análise sociológica, a análise da sociedade, do que acontece no nosso país, e informações também da política, com Marcelo Seráfico, professor e sociólogo da Universidade Federal do Amazonas. Deixa eu dar as boas-vindas aqui para o nosso amigo Marcelo Seráfico. Muito obrigado, professor. Bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Rafael. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Professor, hoje a gente trata de um tema muito sensível que causou uma enorme repercussão em todo o país, que é a situação das relações de trabalho análogas à escravidão que foram verificadas no sul do país. E aí a gente vai trazer um contexto aqui com a precarização das relações de trabalho que vem se dando por meio de várias contrarreformas. Então, relações de trabalho, precarização dessas relações de trabalho, que são expostas cada vez mais por vários episódios aqui no país, entre eles esse de trabalho análogo à escravidão lá no sul do país, nas vinícolas, é o nosso tema de hoje, né, professor? Isso mesmo, Rafael. O tema é muito sério, né? Primeiro porque tem essa dimensão, digamos, humana, né? Que revela que estamos na terceira década do século XXI e situações de trabalho que aproximam as relações entre quem contrata e o contratado, aquelas relações havidas na época da escravidão moderna, né, continuam a existir. Eu acho que isso dá um pouco o tom do modo pelo qual parte do que se chama de mercado de trabalho funciona. E uma pergunta que é preciso fazer é por que assim, como chegamos a esse ponto? E note, quando o caso começou a ser investigado, se verificou que as vinícolas contratavam uma empresa dita de recursos humanos que, por sua vez, contratava esses trabalhadores e os mantinha nessas condições análogas à escravidão para participar do processo de plantio e colheita da uva nesses municípios do Rio Grande do Sul. Né? Isso significa dizer o quê? Que essa condição se tornou possível em virtude da possibilidade, primeiro, da terceirização de determinadas atividades das empresas. Isso aqui se chama de horizontalização. Quer dizer, no passado, as empresas tinham dentro de si setores de recursos humanos que eram responsáveis pela hoje chamada gestão de pessoas. Portanto, as empresas assumiam integralmente a responsabilidade sobre as decisões, né, relativas à contratação e à manutenção da sua força de trabalho. Hoje, muitas delas terceirizam essas atividades e, às vezes, até quarteirizam. Né? Existe um processo de quarteirização, quer dizer, uma empresa contrata outra, que contrata outra, que esta, sim, acaba realizando aquela atividade, fim, né, para determinado processo produtivo. Então, quer dizer, essa situação que a gente assiste traz à baila a discussão sobre a natureza das modificações que vêm sendo realizadas no mundo do trabalho sob o argumento de aumentar a eficiência das empresas, não é? Reduzir custos, aumentar a competitividade, etc. Quer dizer, essa é uma contrapartida, digamos assim, nefasta desse processo. Digamos, revela essa situação, revela até que ponto se pode chegar com esse processo de desregulamentação das relações de trabalho, que rigorosamente significa a perda de direitos por parte dos trabalhadores, a perda de certa proteção social por parte dos trabalhadores. E essa perda é ainda maior quando nós vivemos uma situação como a do Brasil, não é, em que o desemprego se amplia e mesmo quando há emprego, o emprego é precarizado, exatamente pelo fato de que sem uma série de proteções. Agora, essa situação, Rafael, também nos faz pensar em outras questões,
Porque, note, era muito comum e continua a ser comum, infelizmente, o registro de situações análogas à da escravidão em municípios, por exemplo, do estado do Pará, em virtude da produção agropecuária realizada lá. Quer dizer, muitas vezes também se encontrava isso no Nordeste. Quer dizer, nós estamos encontrando isso no Sul, com trabalhadores idos daqui do Nordeste, do Norte, não é? E a explicação, quer dizer, as repercussões desse caso foram tamanhas que acabaram sendo, ele se revelou sintético de uma série de preconceitos existentes no país, como aqueles revelados por um vereador do município do interior do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, salvo engano, né, que quase que buscou legitimar esse tipo de relação de trabalho nas suas palavras. Assim como se buscou explicar, digamos até que numa reação crítica, né, essas posições como se fosse uma coisa do Sul contra o Norte. Não é? Quando, na verdade, o que nós estamos a assistir é a criação dessas situações atendendo a determinados interesses, né, que estão situados em todos os estados da federação. Porque existem situações assim também em São Paulo, como aquela que envolve o trabalho de bolivianos produzindo roupas, né, em condições também análogas à escravidão. Né? Quer dizer, você tem hoje o país abrigando relações de trabalho ultra precarizadas, né? Os trabalhadores sofrendo cada vez mais por conta da redução dos seus direitos, quer dizer, as pessoas que precisam trabalhar para sobreviver sofrendo, e aquelas que se beneficiam do trabalho desses, mantendo um discurso vinculado à ideia de eficiência, competitividade, racionalidade. Quer dizer, nós devemos nos perguntar qual é o custo da competição, né, que é patrocinada por relações precárias de trabalho. Quer dizer, a sociedade deve pagar esse custo se a maioria dos cidadãos e cidadãs se vê colocada numa exposição a ver suas vidas transformadas em algo muito frágil, porque sem garantias, né, porque sem proteção, porque sem políticas que deem conta de criar as circunstâncias necessárias para que todos usufruamos da possibilidade da cidadania. Então é uma situação que deve ser enfrentada não apenas no seu aspecto mais imediato, né? Essa que nos impressiona pela violência que envolve, mas que deve ser pensado também do ponto de vista da legislação e dos meios através dos quais a legislação deve ser aplicada. Quer dizer, é o momento de rever também uma série das perdas que vêm sendo realizadas contra os trabalhadores decorrentes dessas contra-reformas trabalhistas patrocinadas por vários governos, né, mas que foram muito acentuadas no governo de Michel Temer e foram, digamos, expandidas no governo de Jair Bolsonaro. Seráfico, a gente tem acompanhado que o registro dessas situações análogas à escravidão, elas têm acontecido, principalmente, tem sido recorrente na zona rural, né? Não só lá no Rio Grande do Sul, mas também aqui no Amazonas. A gente já teve registro aí no início de 2022, também teve uma divulgação por parte do Ministério do Trabalho de um grande número de pessoas encontradas, trabalhadores em situação resgatados, né, em condições semelhantes à escravidão, cerca de 474 trabalhadores. Eu te pergunto, essa situação é devido à falta da presença do poder público, que é mais comum, né, em locais urbanos, ou tem alguma outra motivação, tipo, fica mais fácil fazer esse tipo, burlar a legislação na zona rural? Entendi. Eu acredito que esse é um dos fatores que contribui para que situações como essa continuem a existir. Quer dizer, note, o fato de nós dispormos de uma legislação que, nesse caso, protege o trabalhador, quer dizer, no Brasil não é permitido esse tipo de relação de trabalho.
né? Ela é considerada criminosa. Ora, mas se eu defino como crime, mas não disponho dos meios de controle, de fiscalização, e sei que existem atividades econômicas, né, por todo o país que se utilizam de mão de obra e que, por conta exatamente das dificuldades de acesso a determinadas regiões, né, essas atividades precisam de mais controle, eu preciso investir, não é, no Ministério do Trabalho, preciso investir na Justiça do Trabalho, preciso investir nas delegacias do trabalho que existem pelo país, para que haja mais gente, mais infraestrutura, para que as fiscalizações ocorram. Não é? Se isso não é feito, e notem, no Brasil, o que tem sido feito de maneira muito sistemática é uma tentativa de desmonte da estrutura pública relacionada a esse tipo de atividade de fiscalização e controle. Né? O governo Bolsonaro avançou nisso de maneira excepcional, né? Proibindo, inclusive, fiscalização tanto ambiental quanto de trabalho, né? Quase que criminalizando aqueles agentes da lei que procuravam fazer cumprir a lei. Né? Então, quando se fragiliza o Estado, naquelas atividades que envolvem a proteção da sociedade, o que se está fazendo é quase que dar um salvo-conduto para aquelas pessoas que querem se beneficiar de atividades criminosas cumprirem com o seu desejo, né? Que é o desejo que fere, na verdade, o direito da maioria dos cidadãos e das cidadãs. Então, essa é outra discussão importante, né? Nós sempre temos tratado dela sob diversos ângulos, que é a da relação entre Estado e mercado. Quer dizer, essa ideia de deixar que o mercado regule tudo e que o Estado precisa se retirar de todas as relações, ela, na verdade, privilegia aqueles atores e agentes que, dentro do Estado, dispõem de maior força. Né? E com isso se instaura uma espécie de lei da selva e um salve-se quem puder. E geralmente quem se salva é o mais forte. Na verdade, esse é um risco gravíssimo que vimos correndo, porque o Estado mesmo, fragilizado, pode participar da instauração da barbárie. E, portanto, o próprio Estado perde sentido, né? Entendido como um meio de regular o conflito pacificamente, não é? Até determinado momento, que existe por conta da diversidade de interesses, não é? Do antagonismo dos interesses existentes nas sociedades. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado por essa análise, muito obrigado por essa reflexão e de trazer informação também para a gente em relação a este assunto, né, que ganhou tanta evidência por causa desse caso lá no Rio Grande do Sul, das falas abomináveis do vereador lá de Caxias do Sul, mas que é um tema que infelizmente está muito presente na nossa sociedade e nem sempre tem essa exposição necessária para que possa ser combatido, que é a precarização das relações de trabalho e também a escravidão moderna, se é que a gente pode chamar assim. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Abraço, Rafael, Eugênio e ouvintes. Muito obrigado.